E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Stefano e nesse vídeo a gente vai ver sobre dois outros botões ali do painel que está no canto superior direito, que são o consulta espacial, que é o verdinho, e o roxinho, que é o consulta agrupada. O que é cada um deles, né? Consulta espacial, por exemplo, é quando você quer cruzar a informação espacial de duas camadas diferentes. Vamos pegar um exemplo aqui. A gente pode ir em algum distrito aqui primeiro, ó. Vou no distrito do Jaraguá, por exemplo. Beleza, fui no Jaraguá. Aí eu tô aqui no distrito do Jaraguá, e aí eu ligo a camada de assistência social, por exemplo, que são equipamentos de assistência social. O que é uma consulta espacial com isso aqui? Por exemplo, se eu quiser saber quantos equipamentos de assistência social tem no distrito do Jaraguá. Isso é uma consulta espacial. Então a gente tá com o distrito focado aqui, a gente vai vir no botão verde. Aí ele falou, ocorreu um erro, não há elementos selecionados. Por quê? Porque para eu fazer uma consulta espacial, eu já tenho que ter algum elemento selecionado que eu quero agrupar. Então, por exemplo, se eu quero um do distrito do Jaraguá, eu já venho aqui no botão pesquisar, posso selecionar aqui o distrito do Jaraguá, e aí agora ele está verde, que é o sinal no GeoSampa quando está selecionado, certo? Aí eu venho no consulta espacial, então vamos, aí a gente vai abrir essa janela aqui, a gente vai ler ela como se fosse uma frase, né? Então vamos item por item para ver o que está acontecendo aqui. Primeiro está falando, selecionou o distrito, beleza. Buffer, o que é buffer? É, por exemplo, se eu quiser dar uma engordada nesse desenho, para ele pegar algumas coisas que estão um pouquinho fora, mas a uma certa distância. Por exemplo, tem um equipamento aqui bem na curvinha aqui do distrito, que não seria pego se eu fizesse só a seleção do distrito, mas se eu botar um buffer, por exemplo, de 500 metros, ó, e aplicar, ele vai pegar, que ele colocou agora essa linha amarela. Tudo bem? Então, e eu posso pôr buffer zero também, às vezes eu posso querer só o distrito mesmo, só aquela unidade mesmo. Operador espacial, o que é isso? Vamos clicar e ver o que aparece. Ó. Contém, está contido, intersecciona, não intersecciona. O que é isso? É como se fosse o verbo que conecta o sujeito do objeto. Então eu tenho aqui o distrito do Jaraguá com esse buffer que já está selecionado, tanto que ele apareceu primeiro. Aí esse é como se fosse o sujeito da frase. O objeto vai ser referente ao sujeito, certo? Então o distrito contém os pontos de assistência social. Então é essa lógica que a gente usa para esse aqui. Então, beleza. Distrito 500 metros alargado contém. Aí aqui embaixo o alvo da pesquisa, ou seja, quem que vai ser contido pelo distrito. Então, vou selecionar a camada ativa, assistência social, igual feito com outras seleções, né? Se eu clicar, eu posso dar um nome até, inclusive, aqui, né? Por exemplo, Assiste Social Jaraguá, salvar, e clicar no pesquisar para ele aparecer no meu botão laranja, como qualquer consulta e seleção que eu faço no intranet. Quando eu faço isso, ó, ele foca neles e mostra os resultados aqui na janelinha laranja, certo? Então ele mostra todos os atributos aqui desses equipamentos que apareceram dentro do distrito do Jaraguá, que no caso desse buffer de 500 metros que a gente colocou, dessa margem de 500 metros, são 15, né? E ele mostra o nome aqui, tem os tipos, né, ó, os endereços, tudo mais, você pode baixar como qualquer seleção no GeoSampa, beleza? Então, essa é a consulta espacial. O que é a outra, então, o botão roxo? O botão roxo é o que a gente chama de consulta agrupada. O que é consulta agrupada? É você agregar os dados de alguma forma. O que significa agregar? Agregar significa, por exemplo, se a gente pegar aqui a tabela de assistência social, a gente vai ver que cada linha da tabela é um equipamento diferente, certo? O que significa agregar? Agregar significa pegar esse monte de dado e classificar em algumas categorias, né? Então pense em agregação como se fosse uma classificação. Estou pegando uma classificação e juntando todos que têm aquela classificação no mesmo balaio para saber alguma coisa. Então, por exemplo, eu tenho os equipamentos aqui, eu tenho essa tipologia, tipo Centro para Crianças e Adolescentes, República para Jovens. Aí eu posso querer saber quantos de cada tipologia tem. Daí isso é uma agregação, certo? Então, como que a gente faz isso? Vamos começar por esse caso mais simples. Então a gente está com o equipamento de assistência social ligado. Eu vou vir no consulta agrupada, camada ativa, mesma seleção que a gente fez antes, assistência social, assistência social. Aí agora o operador estatístico vai ser outra coisa, vai ser aparecer o quê? Contagem, máximo, média, mínimo ou soma. Nesse caso, a gente só tem os equipamentos ali de assistência social. Vamos fazer uma contagem, saber quantos equipamentos tem de alguma agregação que a gente vai fazer. O alvo vai ser o identificador, porque a gente vai contar quantos tem, né? Então a gente vai, se fosse uma soma, por exemplo, poderia ser soma de uma área, mas aqui é contagem, é só contagem dos identificadores, contagem de cada equipamento, já que cada equipamento tem um código identificador único. Aí aqui tem duas formas de agrupar. A gente pode usar só o atributo ou o atributo de geometria. Vamos ver um de cada vez. O atributo é agregar na própria tabela, igual a gente mostrou no exemplo anterior. Então eu posso vir aqui no caso de classe, que é o nome daquele campo, e aí eu posso clicar em gerar. Quando eu clicar em gerar, ó, e eu venho no botão dos resultados, ele fez uma agregação por aquelas categorias lá, né? Então a gente tem aqui Centro de Referência do Idoso, Centro de Defesa e de Convivência da Mulher,
E todos os tipos ali ele contou para mim, ó, quantos tem em cada um, né? Então aqui eu posso ver, por exemplo, que tem 56 equipamentos que estão como serviço de assistência social à família e proteção social básica do domicílio. Projeto Família em Foco. Então você consegue fazer isso com qualquer campo que tem na tabela, tudo bem? E salvar como em qualquer seleção no GeoSampa Intranet. Beleza, aqui a gente usou o do atributo. Como que a gente faz no da geometria? A gente pode tanto manter essa agregação por atributo e daí ver na geometria. O que significa isso? Por exemplo, quantos de cada tipo tem em cada subprefeitura ou cada distrito. Mas para simplificar, para a consulta ficar mais leve, vamos vir aqui no identificador, que é só contar os equipamentos. Então eu posso até deixar ele selecionado porque o identificador já está contado aqui em cima, né? Se eu selecionar, então, contagem de identificador na subprefeitura e gerar, o que ele vai fazer? Ele vai contar quantos equipamentos de assistência social tem em cada subprefeitura, certo? Então, esse é o tipo de coisa que você poderia fazer usando um programa de geoprocessamento e tudo mais, mas isso já está embutido no GeoSam. Aí, ó, agora que ele gerou os resultados, está tudo selecionado aqui e a gente vai no botão laranja para ver o resultado da nossa consulta, né? Então, ele agrupou dessa vez por subprefeitura. Então, tem as iniciais aqui, o código em letras de cada subprefeitura, Cidade Ademar, Água Fria, etc. E aí a contagem de quantos equipamentos de assistência social tem. Aí você pode até ordenar aqui, ó, que tem menos Vila Mariana, o que tem mais, se eu inverter a Sé, por exemplo, né? Então, aqui você consegue visualizar esses dados que você fez essa consulta agrupada. E aí, clicando em gráfico, você pode até gerar um gráfico aqui, por exemplo, de barras ou de pizza e tal. Nesse caso, mais fácil de barras, a gente gera um para cada subprefeitura, tá vendo? Aí a gente vê realmente que a Sé é uma das que mais tem, a gente vê outras subprefeituras que também tem bastante. Então, você pode inclusive salvar como gráfico, como imagem aqui, essa pesquisa que você fez, mudar o título e tudo mais. Isso tudo são coisas que você faz geralmente em programa de geoprocessamento, Excel, programa de tabelas e tal, de planilhas, mas aqui já está embutido no intranet para facilitar a vida. E aí aqui também você consegue exportar um CSV disso, né? Nesse caso não seria um shape, seria um CSV desses dados, né? Então, toda consulta que você salvar, assim como qualquer coisa que aparece no painel de seleção aqui do lado, você pode salvar nesses formatos aqui. Beleza? Então por agora é isso. Até a próxima.